está pensando em contratar mais colaboradores para sua empresa e está com dúvida se você contrata usando o regime CLT ou se faz um contrato PJ? Se você está com essa dúvida, assiste esse vídeo até o final. Beleza, pessoal? Eu sou André Macedo, esse é mais um vídeo para o canal Opinião de Tudo e nesse vídeo eu gostaria de contar mais para vocês um pouco da minha experiência com os modelos de contratos, né? Eu tenho alguns colaboradores na minha empresa com contratos PJ e eu tenho alguns colaboradores que são registrados através do regime CLT, né? Quem cuida da parte de registros da minha empresa, férias, 13º e etc, né? Tudo que é relacionado à geração das guias de impostos, FGTS, é um escritório de contabilidade. Então eu acho que o que eu posso fazer para vocês nesse vídeo é tentar contar um pouco da minha experiência com essas duas modalidades, o que eu acho melhor e como vocês podem tentar trabalhar para se adequar, para adequar o seu negócio para um novo patamar aí de prestação de serviço, principalmente na área de software, né, e da área de TI de um modo geral, que é o foco da minha empresa. Então hoje a minha empresa é uma empresa especializada em manutenção de computadores, assistência técnica, redes, hospedagem de sites, desenvolvimento de sites e sistemas. Então hoje a gente tem aí praticamente atendimento a todas as áreas de TI, desde vendas de suprimentos até a parte de desenvolvimento de sistemas. E dentro disso, hoje trabalhamos aqui com uma média de 13 colaboradores, sendo divididos em mais ou menos 50% com contratos de PJ e mais ou menos 50% usando CLT. Quando a gente pensa na hora de fazer a contratação em qual a melhor modalidade escolher, é melhor registrar esse colaborador ou é melhor contratar no modelo PJ? Vou deixar bem claro aqui qual é a minha opinião com relação às duas. Mas, primeira coisa, eu quero deixar bem claro que em dados momentos, cada uma delas tem as suas vantagens. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o CLT. O CLT é uma modalidade que não, sem dúvida, o colaborador, na maioria dos casos, acaba preferindo porque ele tem algumas regalias, algumas seguranças, digamos assim, né? Ele tem direito a férias, ele tem direito a 13º e ele tem, a gente recolhe o INSS, o FGTS para ele. Então, caso em algum momento a empresa precise, por algum motivo, alguma força maior ou algum problema financeiro, etc., se desfazer de um colaborador, você vai ter que pagar um acerto calculado com base no fundo de garantia desse colaborador. E além disso, a gente tem aí que ter um cronograma, né? Você tem que ter uma organização financeira para pagar os encargos que são gerados devido à contratação na modalidade CLT, e você também tem que ter um provisionamento ou algum esquema aí para você conseguir no final do ano aí pagar os 13º para a sua equipe, e de acordo com os períodos de férias também, né? Quando vencem as férias dos seus colaboradores, você também tem que ter uma organização para pagar 1/3 de férias. Muitas empresas também adiantam, né, o salário do mês subsequente junto com 1/3 de férias, então fica um valor considerável para ser desembolsado pela empresa para o colaborador naquele mês. Então isso que eu estou falando até agora é do regime CLT. Então, dentro do regime CLT, o que eu vejo de desvantagem, na verdade a grande desvantagem do CLT é que o empresário acaba se tornando, de certa forma, um pouco refém ali da situação, né? Não que seja ruim, porque a gente precisa dos colaboradores, a gente tem que valorizar os colaboradores, mas a gente fica em uma situação que é complicada, né? Aparentemente a gente está sempre na desvantagem, né? Existe entre os empresários aí, o pessoal sempre fala, porque numa causa judicial e numa causa empregatícia, o funcionário sempre tem razão e a empresa sempre vai pagar o pato e tudo mais, né? Então, isso é lógico, são os empresários que falam, mas eu acredito muito, né? Eu estou aqui já, eu trabalho, a minha empresa já tem mais de 12 anos e a gente nunca teve nenhum problema nenhum problema judicial com nenhum colaborador. E eu acho que isso se dá
a um bom relacionamento que a gente mantém e principalmente aí a clareza de informações que a gente tenta passar desde o primeiro dia, desde o momento da contratação até quando esse colaborador é desligado. Inclusive, no nosso caso aqui, raramente, cara, dá para contar nos dedos, eu acredito que foi uma única vez que a gente teve um desligamento, ou no máximo duas, que a gente desligou um colaborador da empresa, a empresa demitindo esse colaborador, né? Posso afirmar que 90% dos casos foram o contrário, né? Os colaboradores que encontraram alguma coisa melhor e pediram demissão. Bom, isso aí, o que eu falei até agora é o CLT, é o que eu vejo do CLT, os problemas que a gente acaba tendo com o CLT. Existe um medo do empresário na contratação, existem as questões dos encargos, né? E entre outras coisas, você precisa ter um contador ali e tal para te auxiliar, não tem como você fazer isso tudo sozinho. Agora, quando a gente fala em contrato PJ, o contrato PJ ele é muito abrangente e muitas empresas ainda têm medo da contratação PJ, porque na verdade a contratação PJ antes de 2017, onde houve a reforma trabalhista, então antes de 2017, se você tivesse um prestador de serviço que passasse a trabalhar dentro da sua empresa, né, um PJ dentro da sua empresa, cumprindo horário e tudo mais ali, andando muito tempo ali dentro da sua empresa, e um determinado momento você quiser se desfazer do trabalho desse terceiro, desse colaborador, ele poderia entrar na justiça e a sua empresa provavelmente teria que agir, que pagar encargos trabalhistas devido a essa estadia dele dentro da empresa e etc. E isso aí gerava vínculo empregatício e realmente gerava problemas para a empresa. Depois de 2017, com a reforma trabalhista, onde surgiram leis específicas para atender essa demanda, a empresa passou a ter uma segurança muito maior para fazer a contratação PJ, né, que seria pessoa jurídica. Então você pode contratar uma pessoa, um microempreendedor individual, por exemplo, que é uma pessoa que quer trabalhar prestando serviços, ela pode prestar serviços dentro da sua empresa sim, e a sua maior preocupação com esse modelo de contrato, de contratação, é o contrato que vocês vão reger. Então, o que tem que ser bem escrito, o que tem que ser bem determinado entre as partes, é lógico, tem que ser muito bem conversado e você tem que ter um contrato muito bem feito. Se você puder contratar um escritório de advocacia ou um advogado da sua confiança para te ajudar a redigir um contrato que seja interessante para você e para o colaborador, cara, uma coisa que a empresa nunca pode pensar é pensar só nela, só beneficiar a empresa. Porque, cara, o nosso produto, ele só tem qualidade se você tiver colaboradores de qualidade, se você tiver pessoas engajadas trabalhando com ânimo e com vontade na sua empresa. Então você tem que ter pessoas PJ, sim, mas você tem que dar valor para esse cara, você tem que agregar valor a ele, ele tem que gostar de estar ali, ele tem que estar ali porque ele quer. Então você tem que ter um contrato que dê segurança para esse colaborador e que dê segurança para sua empresa também. Né? Então o principal trabalho que você tem na contratação PJ é um contrato bem feito. Depois que você estabelecer um contrato bem feito, você tem aí N possibilidades de negociação com esse colaborador. Então, só para finalizar, né, eu espero que o que eu falei até agora tenha dado para ter uma boa visão geral das duas coisas, mas só para finalizar, entre a produção, a produtividade, o que eu vejo entre essas duas modalidades, com a experiência que eu tenho usando essas duas modalidades, e como eu disse, eu nunca tive problema nem com uma nem com a outra, nunca tive nenhum tipo de problema judicial. O que eu vejo como grande comparativo entre as duas é performance. Então, o que acontece muito é que dentro de um ambiente onde você tem os colaboradores CLT, pode, em dado momento, em muito tempo de carreira, aquele colaborador começar a se sentir um pouco já confortável. Ele pode ficar numa zona de conforto e começar a cair em produtividade. É um pouco diferente para o cara que está trabalhando para você num regime PJ.
modelo de contrato acaba exigindo mais da capacidade do contratado, e aquele colaborador acaba, mesmo durante muito tempo na sua empresa, mesmo durante anos ali de trabalho, ele acaba tendo uma produtividade sempre num nível bem estável, né? Diferente do CLT, que às vezes tem altos e baixos ali dentro do período em que ele trabalha para você, né? Eu não tenho reclamação nem de nenhum dos dois casos dentro da minha empresa. Hoje a gente está muito satisfeito tanto com a nossa equipe que é seletista, quanto com a nossa equipe que é PJ. Não temos queixas, só que, como eu disse, a gente tem um problema gerencial muito maior com a equipe CLT. Então a gente tem que ficar preocupado com as datas de férias, com os valores que tem que ser pago durante esse período. Em contrapartida, a gente paga um valor mais alto, obviamente, para quem a gente tem contrato PJ. Então esse valor mais alto compensa para a gente a diferença que a gente tem com encargos e tudo mais do CLT, e obviamente compensa também para o colaborador. Então, se você que é contratado pensar bem e saber usar bem o dinheiro que você está ganhando, você vai preferir num futuro ser contratado como PJ. Você vai ganhar por aquilo que você produziu, aquilo que realmente é produzido por você. Então a empresa vai valorizar isso e você provavelmente vai valorizar também. No caso do regime CLT, a empresa tem algumas preocupações a mais, mas de um modo geral, no nosso caso aqui, na maneira como eu organizei essas contratações, o valor financeiro que eu tenho de gasto com as duas modalidades é o mesmo, tá? Então a diferença é justamente gestão, a forma como eu tenho que organizar, controlar essas duas equipes. E obviamente a equipe que eu tenho como contrato PJ me dá muito menos dores de cabeça, e eles provavelmente também não tenham muitas dores de cabeça, e eles têm um salário bem maior. Beleza? Pessoal, eu espero que tenha sido claro, eu espero que esse vídeo consiga te ajudar de alguma forma. Se você está pensando em contratar, se você tiver alguma dúvida ainda, posta aqui nos comentários. Se você quer que eu grave outro vídeo como esse, outros vídeos como esse, outros temas como esse vídeo foi solicitado aqui nos comentários. A galera que solicitou, ó, tô aqui, tô postando, tô fazendo o que vocês estão pedindo, cara. O importante agora é fazer esse canal crescer. Eu quero ver isso aqui grande, cara. Quero me dedicar. Tô aqui para isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.